uma edição do programa Testemunho de Vida, que vai ao ar pela rádio Vinha Pantanal e também aqui no nosso canal no YouTube, para você conhecer um pouco mais da história dos nossos pastores da Vinha Pantanal. Programa dedicado a mostrar a todos que nos acompanham no Brasil e no exterior como foi a conversão desses homens de Deus, que muitos deles não conheciam a Jesus e que depois entregaram a sua vida, dedicando-se ao ministério da palavra. Nos programas anteriores, nós entrevistamos o pastor Henrique Finoto, que é presidente da Igreja Batista Imperial em Células e é o coordenador da Vinha Pantanal. Um grande sucesso, uma boa repercussão. Hoje nós vamos falar com o pastor Hernani Borges da Silva, que é um dos líderes da Igreja Batista Imperial em Células e que tem forte atuação na Vinha Pantanal. Vamos saber como é que foi a chegada do pastor Hernani ao Ministério da Palavra. Pastor, o senhor já contou a sua história diversas vezes em ministrações na sede da Igreja Batista Imperial em Células em Campo Grande. Mas agora para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha com imagens no YouTube, como é que era o Hernani Borges da Silva que se transformou no pastor Hernani Borges da Silva? Como foi a sua conversão, pastor? Bom dia, que privilégio estar com você, Valdeci Irmão. Te dou parabéns nesse momento pelo seu excelente trabalho junto ao Reino do Céu, né, junto à Igreja Batista Imperial em Célula, que você cresça cada dia mais, né, nesse chamado que Deus te deu. Amém. Bem, eu, como todos aí, né, tinha uma vida que não conhecia Deus. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, nunca tinha ido numa igreja de outra denominação. E no belo dia, 25 de janeiro do ano de 2002, eu estava pronto para ir para uma festa. Fui passar na casa de um amigo meu, e esse amigo meu estava lendo a Bíblia. E eu fiquei encucado, falei, ué, que história é essa que você está lendo a Bíblia? Peguei minha moto, saí de lá, fui dar uma volta. E aquela noite eu não tive sucesso, porque eu fiquei com aquilo na mente, na cabeça. E aí eu voltei no outro dia, falei, cara, o que está acontecendo? Me conta essa história. Ele me contou que alguém, né, pregou o evangelho para ele, estava se convertendo. E ali eu falei, rapaz, eu quero ver também. E aí eu fui com ele, acompanhei ele. E aí eu conheci a palavra, conheci o Senhor. E eu tive essa experiência de conversão, né? Dia 25 de janeiro do ano de 2002. Essa é o início. Pastor, e como é que foi? Foi no primeiro dia, o senhor chegou, o senhor foi a esse culto, convidado por esse amigo, aceitou Jesus e começou a modificação, a transformação da sua vida? Ou foi um processo? Não, foi um processo, né? E na outra semana nós visitamos uma igreja e aí eu aceitei Jesus lá na frente, mas logo ali, no mês de março de 2002, eu fui na Igreja Batista Imperial em Célula, lá na Glenca Kozuki. Fiquei sentado lá em cima, antigamente lá tinha um pavimento superior, sentei lá e ouvi a palavra do pastor Henrique Finoto. E ali naquele dia ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e comecei a ter uma vida na igreja, né? Sendo cuidado, lapidado, até o meu batismo, que foi em 18 de dezembro de 2002. E como era o Hernani antes, o Hernani Borges da Silva, um cidadão comum? O senhor ia a futebol? O senhor tinha hábito de ir a bailes? O senhor tinha algum vício? Como era a sua vida? Bem, a minha vida ela era resumida a trabalho e diversão, né? Eu era ali muito envolvido na comunidade do bairro Estrela do Sul, fui diretor de esporte, fui coordenador de alguns campeonatos amadores, né? Fui dono de uma equipe, né? Maria Sturge Futebol Clube, né? Perdia todas, mas eu era dono ali. E ali nós tínhamos uma vida de campo de futebol e depois nós tínhamos uma vida de bar, né? De bebida. Procurava alguma coisa para nos preencher. E ali eu cresci nesse ambiente, também um ambiente festeiro. Eu era uma pessoa que gostava muito de sertanejo, eu ia muito em bailes, me divertia. Só que era um vazio, né? Me embriagava, e no
outro dia acordava com a cabeça pesada, sem lembrar muito o que havia acontecido no dia anterior. Era uma vida assim que não teria um final feliz, se não fosse Jesus Cristo. Pastor, e foi muito difícil essa mudança? Muita gente diz que, olha, é difícil parar de fumar, é difícil parar de beber, é difícil abandonar alguns hábitos. O senhor sofreu para fazer essas mudanças, pastor? Na realidade, eu sofri, né? Principalmente na abstinência do álcool, né? E a abstinência da carne, né? No caso do sexo, né? Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu praticamente eliminei da minha vida a bebida. Tive uma recaída apenas, né? No mês do mês 6 de 2002, numa partida da Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Eu fui na casa de uns amigos, eles me ofereceram vinho. E aí eu meio que dei de um espiritual ali, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então é lícito beber o vinho. E naquela noite eu tomei 5 litros de vinho. Passei muito mal, minha mãe foi me buscar lá. Mas no outro dia, na segunda-feira cedo, meu líder de célula, né, pastor Valmir, me ligou, ficou sabendo do acontecido, me acolheu. E ali eu comecei a enfrentar a vida de uma forma diferente. Me santifiquei em relação à carne, né? Depois da minha conversão, somente no meu casamento que ocorreu no ano de 2004, em novembro, outubro de 2004. Não foi fácil, eu posso confessar para você que às vezes me dá vontade de beber, me dá vontade, né, da carne, mas assim, eu tinha pessoas ao meu redor que me ajudavam, que oravam por mim, que cuidavam de mim, e eu consegui vencer essa batalha, consegui vencer. E daí o senhor iniciou a caminhada para o pastorado, foi assim? Foi, daí eu me batizo em dezembro de 2002, em 2003 eu tenho uma vida forte, em 2004 eu começo a liderar uma célula, eu me caso com a pastora Daniela, 2005, 2006, firme no discipulado, 2007 eu assumo uma rede em função da ida do pastor Reinaldo e da pastora Neiva para fazer o curso em Goiânia. Então, em janeiro de 2007, eu me torno pastor de rede, como era o título daquela época. Entendi. E hoje o senhor tem um cargo na liderança, e ocupa, aliás, vários cargos na liderança da IBI. O senhor citou duas questões, eu gostaria que o senhor resumisse para nós entendermos. O senhor citou que foi um amigo que estava lendo a Bíblia quando o senhor foi à casa dele, e tudo começou ali. E depois o senhor citou já rapidamente o casamento com a pastora Daniela Kelly. Esse amigo continua aos pés de Cristo? E a pastora, ela já era cristã, ela já era crente quando o senhor a conheceu? Não. O amigo ainda está firme no Senhor, graças a Deus, né? Ele tem participado de um outro prédio nosso, né? Está firme. Pastora Daniela, nós temos uma história diferente. Eu conheci ela com 15 anos e eu tinha 19. Conheci ela no ano de 1995. Então, nós namoramos 4 anos, né? Até 99 para 2000. Aí ela não aguentou a vida que a gente levava, de bebida, de amigos e tal, e ela pôs um ponto final. Logo após a minha conversão, no ano de 2002, a pastora Daniela ela se converte também no ano de 2003. 2003 ela se converte. E ali Deus ele faz o arranjo, né? Deus faz o arranjo e a gente casa em 2004, né? Outubro de 2004, nós nos casamos. Hoje o senhor tem uma família com 3 filhos, tem um que já está encaminhado na faculdade, uma moça e uma criança. Essas histórias, os seus 3 filhos, o Felipe, a Esther e o Benjamin, conhecem, pastor? Conhece, às vezes nós comentamos, né? Fala, você namorou mamãe, namorou, como é que foi o namoro? Então a gente, assim, fala de uma vida passada, né? Então, mas eles estão bem firmes, né? Os meninos, né? O Felipe, 18 anos de idade, está estudando na Universidade Federal, fazendo curso de fisioterapia, a Esther vai fazer 14, o Benjamin vai fazer 9. Então foram frutos, né, de uma decisão que nós tomamos lá atrás de constituir uma família em Cristo. Né? Porque se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, com certeza ela tinha seguido a vida dela, eu segui a minha vida, e só Deus saberia o que estaria acontecendo hoje, nesse momento, né? Esse programa aqui, eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta anterior. Esse programa é dedicado a mostrar o testemunho de vida de homens de Deus como o senhor
e, claro, incentivar outras pessoas no compartilhamento de histórias, contribuir e fortalecer a educação dos filhos. Foi exatamente por essa razão que eu fiz a pergunta a respeito do senhor compartilhar esse seu testemunho com os seus filhos. O senhor e vou justificar por que agora, o senhor é líder da Rede da Família e é um dos responsáveis pelo grupo de famílias, de casais da igreja, é o que lidera o encontro mensal de casais na Igreja Batista Imperial em Células, em Campo Grande. Eu queria que o senhor falasse dessa questão do testemunho. O testemunho dos pais tem que nível de importância para a formação dos filhos? Na realidade, o testemunho do pai é uma base, né, para o crescimento dos filhos. O casamento é um espelho para aquilo que os filhos vão querer ter quando crescer. Por isso, nós temos um trabalho forte com casais, com casamentos, né, porque o casal precisa entender que Jesus tem que estar naquele casamento para que ele possa fluir, para que ele possa avançar, para que ele possa levar para as próximas gerações, né? Então, é importante o testemunho do pai, da mãe, né? Não é somente levar a criança à igreja, mas é ensinar o caminho, ensinar a palavra, para que eles também possam crescer, constituir suas famílias e assim sucessivamente as suas gerações, né? Sendo casamentos fortes, blindados pela palavra, sendo verdadeiros casais radicais. Radicais contra o mundo, contra o pecado, contra toda a para destruir as famílias. Porque se ele enfraquece a igreja, enfraquece o corpo de Cristo. Por isso, nós batemos firme nesses cultos, né, uma vez ao mês, aqui em todos os nossos prédios de Campo Grande, do Estado e do Brasil. O fortalecimento da família, então, ele parte do testemunho dos pais, daquilo que os pais ensinam para os filhos. E eu, como membro da Igreja Batista Imperial em Células, na sede em Campo Grande, pastor, tenho muito a lhe agradecer pelo trabalho do senhor, da pastora Daniela, por toda a equipe envolvida nos casais radicais. Logo tem o encontro, a conferência, não é? Já aproveito aqui publicamente para lhe agradecer por todo esse empenho, por esse trabalho e, claro, também por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado, pastor. Um forte abraço, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando aí elementos para você avançar com a nossa rádio. Parabéns, porque você é um percussor, é um homem que veio colocar o talento que Deus lhe deu como jornalista, né? Bem sucedido. Eu creio assim que Deus tem coisas grandes para fazer através da tua vida e que essas entrevistas, essa rádio, tudo que você faz, ela está dando fruto. Por mais que de repente você não veja, né? Mas está dando muito fruto. Que Deus abençoe grandemente a tua família, em nome de Jesus. Amém. Pastor Hernani Borges da Silva, nosso convidado do programa Testemunho de Vida, aqui da Rádio Vinha Pantanal e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que ouviu, que assistiu. Curta, compartilhe o nosso link, mande para todos os seus contatos. Até a próxima semana.